Oi, gente. Sejam bem-vindos. Esse é o episódio número 12 do podcast Teach Yourself Português. Hoje a gente vai falar sobre por que é difícil aprender inglês no Brasil ou em geral. Por que aprender inglês é difícil? Como brasileiro, eu tenho muitas coisas a acrescentar, eu tenho muitas coisas para compartilhar do meu ponto de vista como pessoa que fala inglês no Brasil, mas eu também sou professor de inglês no Brasil. Então eu tenho os dois pontos de vista para compartilhar com vocês. Então pega aí uma pipoca, pega aí uma coisa para beber, um chazinho, um cafezinho, o que for melhor para vocês e vamos começar. Mas antes de começar, muito obrigado Saraí, Nicole, Paulinha, Brian, Matthew e Zlatka. Obrigado pelo cafezinho. Agora vamos começar. Eu dividi esse episódio em 3 tópicos, como sempre. Então vocês podem ouvir o episódio inteiro de uma vez só, ou vocês podem ouvir a parte 1, depois a parte 2 e por fim a parte 3. Como for melhor para você. Vamos começar com os 3 tópicos. Número 1. Dificuldade igual a distância linguística. Número 2. Inglês igual a matéria na escola. 3. Não saber falar versus ter vergonha de falar. Vamos começar então com o tópico número 1. Dificuldade igual a distância linguística. Por que eu gostaria de falar sobre isso primeiro? Eu acho que se a gente perguntar para um brasileiro, em geral, generalizando, obviamente, a gente perguntar, falar inglês é fácil ou é difícil? Provavelmente a resposta vai ser difícil, muito difícil, impossível, coisas desse tipo. E a gente precisa primeiro entender o que é difícil do ponto de vista linguístico. E depois a gente vai para os detalhes que fazem com que o Brasil seja relevante nessa pergunta. Vamos lá. No lugar de por que é difícil aprender inglês no Brasil, como na pergunta do título do vídeo, primeiro a gente vai pensar em uma pergunta mais geral, mais abrangente. É difícil aprender inglês? E essa pergunta ela é muito abrangente, ela é muito geral e, consequentemente, ter uma resposta correta é difícil, é impossível, eu diria. Porque a resposta, na verdade, é depende. Como sempre, depende. Mas porque essa pergunta é muito abrangente e porque é impossível dar uma resposta certa para ela. Vamos pensar em alguns exemplos aqui. Se você fala italiano, aprender português é mais fácil do que aprender a falar coreano. Se você fala holandês, aprender inglês é mais fácil do que aprender japonês. E se você fala eslovaco, aprender a falar ucraniano é muito mais fácil do que aprender a falar inglês. E o que faz com que essa dificuldade aumente ou diminua nesses exemplos que eu dei? A distância linguística entre o idioma que a pessoa já fala, seja ele nativo ou não, seja a sua língua materna ou não, e o idioma novo que a pessoa está aprendendo. Essa distância linguística é o que define o nível de dificuldade ou o quão difícil é, o quão desafiador é aprender esse novo idioma. Então, para responder a pergunta de forma definitiva, é difícil aprender inglês? Depende do seu idioma nativo ou dos idiomas que você já fala. E aqui eu tenho um dado muito relevante para esse episódio. De acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto de Serviço Estrangeiro dos Estados Unidos, FSI em inglês, que significa Foreign Service Institute, de acordo com esse instituto, os idiomas estão em 4 categorias diferentes. Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3 e Grupo 4. Esses grupos representam o nível de dificuldade para falantes de inglês.
É um instituto dos Estados Unidos. Então, para o falante de inglês. Claro que não é tão simples assim, porque existem muitos fatores que influenciam nessa dificuldade. E é interessante que nesse material, eu vou deixar o link na descrição aqui do YouTube e na transcrição desse podcast lá no site. Nesse material, eles listam alguns desses fatores. Por exemplo, número 1, o quão próximo dos idiomas que você já fala o novo idioma é, como eu já falei. Número 2, o quão complexo o novo idioma é. Número 3, quantas horas por semana você dedica ao aprendizado do idioma. Número 4, os recursos e materiais aos quais você tem acesso. E número 5, e extremamente importante, sua motivação. A gente vai voltar nesses fatores para a parte 3 desse episódio. Mas vamos ver quais idiomas estão no grupo 1 dessa lista primeiro. Quais são os idiomas mais próximos do inglês e, consequentemente, mais fáceis de aprender para um falante da língua inglesa? De acordo com essa lista, são espanhol, português, francês, italiano, romeno, holandês, sueco, afrikaner e norueguês. E aqui temos o português. Ele faz parte dessa lista. E isso também é muito importante para esse episódio. Já vamos descobrir ou já vamos entender por quê. Antes de falar sobre qual é a relação disso com o episódio, esse gráfico, esse material, também traz uma estimativa de número de horas, ou seja, quanto tempo demoraria para a gente alcançar a proficiência nesse idioma. É uma estimativa, então é um valor aproximado. E esses idiomas que eu listei demorariam por volta de 575 a 600 horas de aula para que a proficiência do idioma seja alcançada. Então, de novo, muitos fatores influenciam no resultado, mas é apenas uma estimativa. E o que isso tem a ver com o episódio? O que isso tem a ver com por que aprender inglês no Brasil é difícil? Se o português faz parte do grupo 1 do Instituto de Serviço Estrangeiro dos Estados Unidos, significa que é um idioma próximo ao inglês, leva de 575 a 600 horas para que nós alcancemos a proficiência, não apresenta nenhuma diferença gigantesca na estrutura, fonologia, inclusive usa até o mesmo alfabeto. E partindo dessa constatação, para falantes de inglês, português não apresenta grandes desafios. Partindo dessa constatação, parece lógico afirmar que o contrário também é verdade, ou também seria verdade. Para falantes de português, inglês não apresenta grandes desafios. Então, eu gostaria que vocês levassem isso em consideração e lembrassem dessa informação durante o resto desse episódio. Porque, como eu já falei no início, se a gente perguntasse generalizando para um brasileiro, ele diria que é muito difícil. Ou seja, apresenta desafios. E falando nisso, vamos lá, vamos começar o tópico número 2, que é um dos principais motivos para que o inglês seja considerado uma língua difícil no Brasil, especificamente. Então, tópico número 2, inglês igual a matéria na escola. Outro dia eu fui entrevistado por um youtuber, ele se chama Richard Masserly, e ele tem um canal aqui no YouTube que se chama Gringoglot. Nós estávamos conversando sobre essa questão de como o inglês é difícil para as pessoas. A gente estava falando sobre como isso de fato é uma coisa recorrente, é uma coisa que a gente escuta brasileiros falarem com bastante frequência. E aí, na nossa conversa, a gente chegou a algumas conclusões. E eu falei pro Richard que, do meu ponto de vista e na minha experiência morando no Brasil e sendo brasileiro, eu acho que os motivos que levam as pessoas a aprender inglês não são os mesmos motivos que levam pessoas a aprender outros idiomas menos populares, digamos assim. Os motivos pelos quais eu estudo russo e eu estudo mandarim e agora georgiano não são os mesmos pelos quais eu estudei inglês. Não é o mesmo motivo pelo qual eu precisei, e notem que eu já estou falando de precisar agora, aprender inglês. Então vamos lá. Inglês para quê?
Para que a gente precisa de inglês no Brasil? Eu acho que a resposta número 1 seria para trabalhar ou por causa do trabalho. É o clássico para se destacar no mercado de trabalho, para conseguir uma promoção, para conseguir uma vaga melhor. E notem que todos esses motivos carregam uma ideia de exigência. Então, se eu faço isso, se eu aprendo inglês, eu consigo uma promoção. Se eu aprendo inglês, eu me destaco, como uma exigência ou um pré-requisito. Número 2, eu diria que para estudar. Tem pessoas que estudam inglês porque elas gostariam de ter acesso a vagas fora do Brasil, em instituições internacionais, por exemplo, e é necessário também, é um pré-requisito falar inglês. Notem mais uma vez a exigência, um pré-requisito para fazer alguma coisa. Número 3, eu diria que não todos, nem todo mundo tem o privilégio, mas quem tem o privilégio para viajar. E, mais uma vez, quem viaja usa o inglês e pensa em aprender inglês como uma necessidade para se virar fora do Brasil ou se virar durante uma viagem de férias, por exemplo. Número 4, eu diria para consumir conteúdo no idioma, para aproveitar a cultura e a mídia e a música e filmes e livros e arte em geral no idioma inglês. E número 5, e mais clichê e mais vazio, na minha opinião, é porque é um dos idiomas mais falados no mundo. E o que isso tem a ver com a pessoa que está aprendendo? Qual é a motivação de uma pessoa aprender inglês no Brasil? Qual é o motivo pelo qual a pessoa aprende ou decide começar a falar inglês ou começar a estudar inglês? Geralmente, infelizmente, uma exigência ou uma necessidade ou uma pressão. Pressão, eu me refiro a uma pressão do ponto de vista de, no ambiente de trabalho, existe uma pressão para falar inglês, uma pressão para ser bem qualificado, assim como os colegas ou assim como a empresa exige. Então, pressão nesse sentido. E, naturalmente, isso gera pessoas estudando inglês porque elas precisam. E não pessoas aprendendo inglês porque elas querem aprender esse idioma legal que pertence a países cuja cultura é interessante e que elas gostariam de explorar e de conhecer mais. Na verdade, se pensa no inglês no Brasil como matéria da escola. Como o próprio tópico já sugere, desde que a gente entra na escola, a gente estuda inglês. E até se formar no último ano do ensino médio, a gente estuda inglês. Quando a gente entra na faculdade, dependendo do curso, não se tem mais contato, mas pelo menos durante a nossa vida na escola, o inglês faz parte das nossas matérias. E é aí que está um dos problemas. Eu não estou dizendo que estudar inglês na escola é ruim, eu estou dizendo que olhar para o inglês como uma matéria da escola é ruim. E ruim do ponto de vista de entender que inglês é uma necessidade. É algo que a gente precisa fazer e não algo que a gente gosta de fazer ou que a gente descobre que gosta de fazer. E se tratando de um idioma e não apenas de uma matéria da escola, o inglês ele acaba sendo bastante prejudicado ao falar o idioma, a habilidade de se comunicar em inglês acaba sendo muito prejudicada em função dessa maneira de pensar sobre língua inglesa. Então, juntando o fato de que nós temos o inglês como uma matéria da escola e não como um idioma que está conectado a uma cultura e que representa possibilidades no futuro, geralmente necessidade e não interesse pessoal, a gente também tem o fato de que no Brasil, inglês não é usado no dia a dia. Existem, obviamente, exceções em cidades turísticas onde, obviamente, as pessoas interagem com turistas, é um pouco mais natural, mas, em geral, não usamos inglês. E, consequentemente, a nossa exposição ela é limitada a duas categorias. Número 1, mídia, e cada pessoa consome mídia de acordo com o seu gosto pessoal, às vezes em inglês,
às vezes não. E 2, o inglês no ambiente escolar ou no ambiente de um curso. Mas em qualquer uma das duas situações, falta uma prática de utilizar o idioma em um contexto real, em uma conversa onde realmente se utiliza o idioma e não apenas se faz um exercício na aula de inglês, como um exercício de repetir, ou um diálogo que é lido por aluno A, aluno B. Então, essa falta de uso do inglês em situações reais, ou seja, exigir que a pessoa de fato entenda, compreenda, pense e use o vocabulário e responda de uma forma realista e natural, é muito limitada, muito limitada. Além disso, para terminar, o conjunto de fatores que atrapalha, temos a pronúncia. E aqui também tem um tópico extremamente importante que eu vou voltar a abordar no tópico 3. Se português e inglês são relativamente próximos, a pronúncia não deveria ser um grande problema. Até aí faz sentido. Porém, a pronúncia em si nem sempre é o problema, e sim o que as pessoas pensam umas das outras em relação às suas pronúncias. E aqui eu estou me referindo ao sotaque especificamente e ao fato de que, obviamente, pela falta de exposição e pela falta de convívio com situações realistas para o uso do idioma, a gente não vai falar inglês com o sotaque de uma pessoa que mora em outro país. A gente vai falar inglês com o sotaque brasileiro, com nuances e com sons e com algumas importações do idioma nativo, do português. Isso é um problema? Absolutamente não. Mas isso se torna um problema a partir do momento que as pessoas começam a pensar que isso é uma coisa negativa e que isso significa falar mal inglês, ou falar inglês feio, ou falar inglês errado. E, infelizmente, isso é muito comum aqui no Brasil. Essa ideia de olhar para a pessoa, apontar o dedo e falar: nossa, teu inglês é muito feio, teu inglês é inglês de brasileiro, é um inglês que não parece um inglês de nativo, e esse tipo de comentário. Então, conclusão do tópico 2. Inglês, para a grande maioria das pessoas no Brasil, é uma matéria na escola. E além disso, após a escola, inglês é uma exigência profissional, é uma necessidade ou um pré-requisito para você ter acesso a salários melhores, a vagas de maior prestígio. Naturalmente, isso acontece, mas o fato é que isso é vendido. A ideia é que isso é um problema e precisa ser resolvido. Essa ideia é uma ideia muito popular no Brasil. A gente estava falando no tópico 1 que, de acordo com a lista do FSI, português e inglês, eles compartilham muitas similaridades e, portanto, não são idiomas que são considerados muito difíceis de aprender, partindo de um para o outro. No tópico 2, inglês é uma matéria na escola no Brasil. Nós precisamos aprender, nós não queremos aprender, assim como queremos aprender coisas do nosso interesse. E isso tudo acontece porque essa ideia nos é vendida dessa forma. Do que eu estou falando? Vamos para o tópico número 3. Por que eu estou falando de não saber falar é diferente de ter vergonha de falar. Eu também poderia chamar esse tópico de não saber falar é diferente de achar que não fala. E para defender meu ponto de vista, eu vou usar bastante da minha experiência como professor de inglês aqui no Brasil. Eu gostaria de começar esse tópico com uma cena clássica que eu já vi se repetindo centenas de vezes nas minhas aulas. O aluno chega e ele já chega falando: eu não sei nada de inglês. Eu não sei nada, não falo nada, não sei nada, eu falo tudo errado. Nossa, meu inglês é horrível, não ri do meu sotaque, eu pronuncio tudo errado. O aluno já chega pro professor
explicando que o inglês deles é ruim. Eles já chegam antecipando a ideia de que eles vão falar mal, eles vão falar errado, eles vão falar feio e assim por diante. E isso chega a atrapalhar o desenvolvimento da aula, às vezes. Não importa se é em grupo ou se é individual, fora da aula, isso atrapalha o desenvolvimento linguístico do aluno e isso influencia a maneira que o aluno pensa sobre ele mesmo. Eu falo inglês errado, eu falo inglês mal, ou o pior, eu não sei falar inglês. E é engraçado porque na grande maioria das vezes, quando eu tenho um aluno e no início da aula ele já começa falando eu não sei falar inglês, assim que eu faço a primeira pergunta em inglês, ele responde. O aluno responde. E a pessoa começa a falar e começa a responder. E a gente tem uma conversa em inglês e eu dou a aula em inglês, falando em inglês, ouvindo respostas em inglês. Essa mesma pessoa que há minutos atrás tinha falado, eu não falo inglês. Como professor, eu fico um pouco triste de saber que a pessoa se considera incapaz de falar o idioma, mesmo quando ela já fala, porque eu sei que essa ideia não é uma ideia 100% dela. Não é à toa que no Brasil, o marketing de cursos de inglês sempre usa frases de impacto, tipo, destrave seu inglês, fale inglês de verdade, finalmente fale inglês, e coisas relacionadas a isso. Esse negócio de apenas 5% dos brasileiros falam inglês é uma frase de efeito para vender curso. Eu já cansei de ver essa estatística sendo usada em tudo que é propaganda de curso de inglês para brasileiro e eu sempre fiquei chocado com o quão baixo o número é, esses 5%. Só que ao mesmo tempo, eu sempre fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu lia ou eu ouvia e ficava desconfiado, tipo, será que é mesmo? Sei lá, faz anos que eu escuto isso e eu nunca tinha pesquisado a fonte desses 5%. E, acreditem, eu escutava isso há, 10 anos atrás e eu continuo escutando isso em propagandas de inglês. O mais curioso é que a fonte dessa informação, obviamente, não aparece nas propagandas, né? Porque é uma frase de impacto. É um marketing agressivo que foca num problema, que foca numa frustração, que realmente é uma frustração que os brasileiros compartilham, e ela é reforçada com esse tipo de propaganda. Curiosamente, enquanto eu fiz umas anotações para esse episódio, eu lembrei dos 5% dessa coisa de curso, de propaganda, e eu resolvi pesquisar. Então, o que eu encontrei? E mais uma vez, os links estão aqui embaixo do vídeo no YouTube e lá no site na transcrição. Até onde eu sei, eu encontrei aqui na internet, pesquisando tanto em português quanto em inglês, esses 5% vem de uma pesquisa de 2013 pela British Council. É um PDF com vários dados, várias informações e estatísticas relacionados ao aprendizado do inglês no Brasil. Na faixa dos 18 anos até os 24, esse número não é mais 5, já é 10,3. E além disso, no próprio documento existem várias métricas que separam as porcentagens por faixa etária, ou seja, por idade, por classe social e outros fatores. Além da estatística sobre o inglês, também tem dados sobre acesso à educação, analfabetismo e outros fatores relevantes nesse mesmo documento da British Council. Lembrando, gente, que esse documento é de 2013. Estamos em 2022 e ainda tem gente vendendo curso de inglês no Brasil, tentando convencer as pessoas que somente 5% dos brasileiros falam inglês. Em primeiro lugar, é um dado mascarado e é um dado pela metade que está extremamente desatualizado. É de quase 10 anos atrás. 10 anos atrás. Imaginem o quão diferente é a realidade hoje em dia devido ao acesso à informação, acesso à internet, obviamente, para quem tem. Para quem tem esse acesso, para as pessoas privilegiadas que têm esse acesso. Enfim.
Eu acho que isso deixa bem claro que aqui no Brasil, inglês é um negócio. E é um negócio muito lucrativo. Eu não tô falando mal de escola ou falando mal de professor de inglês, porque eu sou professor de inglês e eu já trabalhei em cursos e em escolas. A questão é que isso é um negócio. Isso é um negócio lucrativo no Brasil. Em 2022, com uma exposição gigantesca que a gente tem ao inglês através da internet, é um pouco difícil acreditar que essa porcentagem ainda seria tão baixa assim. E os cursos continuam vendendo inglês como uma solução para um problema de 10 anos atrás. Talvez eu esteja errado, vai saber. Se alguém tiver acesso a alguma pesquisa recente sobre isso, sobre essa estatística, por favor, compartilha comigo. Eu posso gravar uma parte 2 ou uma nova versão desse podcast. Eu não me importo de gravar de novo. Mas com base no que eu encontrei agora, esse 5% é completamente argumento de venda de curso de inglês que trata como problema uma frustração que os brasileiros têm e se aproveita do fato de que isso é uma coisa que mexe com o psicológico das pessoas no Brasil. Voltando ao tópico 3. Ter vergonha de falar inglês? Ler na internet que só 5% da população fala inglês? Tirar sarro ou rir das pessoas que falam inglês com sotaque brasileiro? Não ter acesso a aulas de inglês com a mesma qualidade que os cursos particulares geralmente oferecem e falta de oportunidade de praticar em situações reais no dia a dia pela falta de contato. Essas 5 coisas fazem com que o brasileiro ele não pense que ele fala inglês, porque mesmo que ele saiba um pouco, tudo isso mostra ou incentiva ele a pensar que, nossa, então eu não falo, né? Olha isso, olha tudo isso contra o meu inglês. Óbvio que eu não falo inglês. Isso tudo faz com que o brasileiro pense que o inglês é um idioma muito difícil, elitizado, ou seja, 5% a elite fala português, reservado apenas a uma parcela minúscula da população que tem o privilégio de falar como um nativo e viajar para os Estados Unidos. Isso é muito triste. Lembram da lista de fatores da FSI que eu falei na parte número 1? Proximidade do idioma, português e inglês são próximos. 2. Complexidade do idioma. Inglês não é complexo, partindo do português. 3. Quantas horas por semana se dedica ao aprendizado do idioma? Olha, considerando um brasileiro médio que aprende inglês na escola, 45 minutos por semana, talvez menos ou talvez mais, dependendo da escola, mas com certeza é pouco. E lembrando, é um inglês adaptado para o contexto do sistema escolar brasileiro. E 4. Os recursos e materiais aos quais você tem acesso. De novo, a maioria das pessoas tem acesso àquilo que a escola oferece, claro que com a internet talvez mais, mas ainda não o suficiente. E 5, e mais importante de todos, a motivação. A motivação, essa motivação que está aqui na lista de coisas importantes, fatores importantes que influenciam no sucesso de aprender um novo idioma, a motivação, na minha opinião, é o que mais sofre em função desse marketing que foca na frustração e na obrigação que a gente tem de aprender inglês para o trabalho, para a vida. Sem falar que inglês com sotaque automaticamente significa que você não fala inglês. Nesse ponto de vista distorcido, tá? Não é de verdade. Mas o estrangeiro que vem para o Brasil e fala eu gostar muito do Brasil é a coisa mais linda do mundo. É incrível como as pessoas acham bonitinho e adoram quando descobrem que a pessoa que está aprendendo português, ela ainda fala apenas o básico, só frases simples, porque a gente adora ficar ajudando, a gente adora ficar ensinando coisas novas e ficar incentivando a pessoa que está aprendendo a falar português, porque isso faz com que a gente pense, nossa, tá aprendendo português, o cara é muito legal, eu quero ajudar e tudo mais. Isso mostra
que o brasileiro, acima de qualquer coisa, acima de tudo, é extremamente prestativo e hospitaleiro. Sempre se fala, ai, que bonitinho, ela fala português, ou coisas assim. Apontar um dedo para outro brasileiro que tá falando inglês com sotaque é, infelizmente, muito comum. E, de novo, eu acho que isso não é natural. Não parece lógico a gente sentir essa felicidade, esse orgulho de ouvir o estrangeiro falando português quando ele está aprendendo, e a gente sentir essa necessidade de apontar o dedo e falar, você não fala inglês para outro brasileiro, só porque ele não fala com o sotaque nativo ou com a pronúncia perfeita, sendo que a pessoa não mora em um país onde se fala o idioma. Seria muito difícil, exigiria muito mais tempo para a pessoa chegar naquele nível. A gente já não tem exposição o suficiente para praticar o básico. Quem dirá para desenvolver um sotaque igual ao de nativo? Em primeiro lugar, que isso não muda em nada a nossa comunicação. Desde que a gente entenda o que o outro está falando, sotaque não atrapalha em nada. Então, é muito triste saber que a maioria dos brasileiros sente essa pressão de falar o inglês por necessidade, resolver esse grande problema na vida dele, que é não falar inglês, pertencer a essa elite dos 5% imaginária, porque imaginem o quão difícil é fazer parte desses 5%, e tudo isso enquanto a gente não tem oportunidade de praticar e de usar o inglês que a gente já sabe. Então, isso faz com que aprender inglês seja uma coisa difícil no Brasil. Infelizmente. Obviamente, eu estou generalizando. Quando eu dou exemplos de brasileiros ou de pessoas aqui, sempre existem exceções, mas com base na minha experiência como professor de inglês e como falante de inglês como língua estrangeira que mora no Brasil, essas são as coisas que a gente espera que aconteçam, essa falta de empatia das pessoas umas com as outras. Eu sou formado em letras, eu tenho um diploma da Cambridge, eu dou aula de inglês há 10 anos, mas eu falo inglês com um pouquinho de sotaque brasileiro, e é isso. Eu gostaria muito de saber o que vocês pensam sobre isso, principalmente pessoas que moram em países onde inglês não é a língua nativa. Esse tipo de coisa acontece no país de vocês também? Existe essa pressão e essa sensação de que inglês é uma obrigação e não um idioma como aprender italiano, aprender mandarim e explorar novas culturas? Isso acontece? Segunda pergunta é: quando as pessoas falam em inglês, ainda para as pessoas que não moram em um país onde se fala inglês, existe esse preconceito com pessoas falando inglês? Do tipo, se não falar igual ao nativo, não fala inglês. E uma pergunta para as pessoas que têm inglês como língua nativa. Eu gostaria de saber se vocês concordam com essa lista da FSI, do Instituto, se vocês consideram que português é uma língua fácil de aprender ou não tão complexa de aprender, diferente das outras da lista. Vou deixar o link. E pergunta número 2, para quem fala inglês como língua nativa: quando vocês conversam com seus amigos aqui do Brasil, o que eles pensam ou o que eles falam sobre falar inglês? Vocês já notaram que as pessoas têm vergonha de falar inglês? Umas com as outras, ou talvez até com vocês? Isso acontece? Isso não acontece? Eu adoraria que essas coisas ficassem aqui nos comentários do YouTube para a gente poder conversar sobre, para a gente iniciar uma discussão, mas se vocês preferirem, podemos conversar lá na comunidade do Discord, onde a gente fica num ambiente fechado, não tão público como aqui no YouTube. Então, vocês podem entrar na minha comunidade no Discord, no meu servidor, clicando ali na descrição, tem o link na descrição, como sempre, para conversar sobre isso e sobre qualquer outra coisa também. Eu adoraria que vocês me falassem os pontos de vista de vocês. E muito obrigado mais uma vez para todo mundo que escutou até o final. Eu sei que os episódios agora são mais longos, mas para quem escutou tudo de uma vez, parabéns. Para quem escutou parte por parte, obrigado por escutar também. Não se esqueçam que vocês podem comprar um cafezinho para o canal lá no Ko-fi.
E muito obrigado. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.